Nosso monstro está de volta, então o cara está voltando agora e eu quero trocar uma ideia com vocês, São Paulinos e São Paulinas, de tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube, que segundo informações abre negociação agora para trazer Elan Ricardo, jogador que joga hoje no futebol turco e é um colombiano que eu já vou te atualizar de tudo que está rolando com o Elan Ricardo. Também sobre Fabrício Bustos, que olha lá, a coisa pegou fogo, olê, olê, olá. Não, vamos falar sério aqui, vamos falar sério. E eu quero falar também sobre esse rapaz aí, como é que ele chama mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Lucas Moura, o São Paulo divulgou o videozinho, o São Paulo divulgou a informação e a coisa está muito boa para o nosso lado. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vem comigo, vamos fazer desse vídeo aqui uma coisa grandiosa, então chega nesse likeão aí e se inscreva aqui também no canal. Vem comigo, faça parte deste time, dessa família que só cresce. Estou muito orgulhoso por ter cada um comigo aqui. Valeu, vamos lá. Deixa eu falar das notícias aqui primeiro, vamos lá. Lucas Moura, primeira notícia que eu vou começar, que ela muda tudo de figura no time do São Paulo. O Lucas Moura, ele foi divulgado pelo São Paulo, imagens dele treinando já com bola. Então o homem treina com bola. Ele antes estava fazendo um processo ali de fisioterapia e agora não, agora ele treina já no gramado, parte de físico, parte técnica, parte física mesmo. Ele está recuperando o seu condicionamento físico. Em tese, dores não tem mais. Então ele recupera agora a sua parte física, depois dele ter tido aquela paradinha que entrou na perna dele lá, que ele fez aquele trampo pra tirar a dor. E aí foi uma intervenção médica, o médico pimba, passou a dor, foi pro campo e estava batendo bola com ninguém menos do que Luiz Gustavo. Então são dois reforços do time do São Paulo que estão pra voltar já. O Luiz Gustavo tá ali no vestiário, dando lição de moral, sendo o líder que o São Paulo precisava, né? Tipo, o líder que o São Paulo realmente gostaria de ter, e ele está lá, esbanjando beligerância, experiência, uma carreira de vitórias, um cara que no São Paulo foi muito querido e muito importante quando chegou, e agora, no momento crucial da história do São Paulo, Luiz Gustavo está de volta junto com o Lucas Moura, que vão engrandecer esse time do São Paulo que já está gigante. Depois que o técnico Hernan Crespo assumiu, nós que não tínhamos Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, Oscar mais ou menos, não tinha os caras. E aí, não tinha o Caleri, por exemplo, o Crespo tinha que se virar lá. Luciano deu a volta por cima, colocou a faixa de capita virtualmente e virou um cara ali pro time do São Paulo. Um cara importantíssimo que eu nunca mais vou esquecer também. Assim como o Luciano, em algum momento ele foi pra mim indolente, tá? Pra mim ele tava muito mais preocupado com ele. Hoje também eu dou o braço a torcer aqui e falo. Luciano, ele é um jogador que quando o São Paulo mais precisou em sua história, ele estava lá fazendo gols. E foi agora. Últimos 5 jogos do São Paulo, ele não jogou contra o Flamengo, não tivemos gols. Ele jogou depois, são 2 assistências contra o Red Bull, 2 gols contra o Corinthians, 2 gols contra o Corinthians, depois fez gol contra o Juventude, agora não faz gol contra o Fluminense, mas ele dá assistência pro Arboleda. É um monstro que nasceu de novo com o técnico Hernan Crespo. Só que o Crespo, ele coloca no time do São Paulo Ferreirinha centralizadinha ali com o Luciano ou André Silva. Todos fizeram gols. André Silva, Ferreirinha, Tapia, quem entrou naquele ataque ali, tirando o Dineno que nem jogou quase, quem entrou ali fez gols. Atacante titular com o Luciano. Tanto André Silva quanto Ferreirinha meteram o gol, deram assistência, foi tudo perfeito. Então é um São Paulo que hoje, você fala assim, poxa, tá jogando o Alisson de meia no lugar do Oscar. Não é nenhum primor, né? Você fala, nossa, tá bom. Não, não tá bom. Não está bom, precisamos de um meia. E quando olha pro Rodriguinho entrando, você fala, bom, talvez seja o ideal, mas ainda é uma incógnita. Por exemplo, você, São Paulino, gostaria de ter o Rodriguinho para jogar agora contra o... sei lá... contra o Vasco no Morumbi no Brasileirão? Você vai falar, quero ver mais. Agora, se eu disser, você quer ter o Rodriguinho como meia do São Paulo para encarar o Palmeiras na Libertadores? Você vai falar, opa, entendeu qual que é a jogada? O Rodriguinho pode ser o maravilhoso que for. Nós precisamos de um cara mais realidade agora. Um cara mais experiente agora. E é neste momento que o São Paulo Futebol Clube está procurando um meia e também o lateral direito. Vou atualizar tudo aqui. Esse meia do time do São Paulo, hoje, com o Lucas voltando, que não deve voltar contra o Atlético Paranaense,
Talvez no próximo jogo do Brasileiro, ou talvez no próximo ele já joga, já volta para ser o titular do time de São Paulo. O São Paulo já dando a volta por cima, ganhando 3 dos últimos 4 jogos, empatou com o Red Bull fora, o São Paulo já conseguiu o que ele precisava, que era sair do Z4, ou do flerte ali com o Z4. Aquela namoradinha com o Z4 que o São Paulo estava dando, agora ele subiu, foi lá para o 8º colocado, tá bonito demais de ver. Dito isso aí, o Lucas ele volta num momento capital pro Tricolor. Não é o momento mais do Lucas voltar para ser a solução dos problemas, não. É a hora do Lucas voltar para nos conduzir para um título. Agora o papo não é mais problema, é título. Não queremos mais sair do rebaixamento, já foi. Queremos título. Então o São Paulo, sabendo que a torcida, a grana, as premiações, os patrocínios, tudo vem em maior leva, em maior número, e com o São Paulo podendo barganhar muito melhor. O poder de negociação é muito melhor. Quando o São Paulo ganha título, não pode de jeito nenhum colocar um time misto para jogar numa Copa do Brasil, numa Libertadores. É para entrar para ganhar. E o meio-campo é o lugar dos craques. Lembra dessa musiquinha? O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time tudo pro ataque. Eu lembro dessa musiquinha. O centroavante é mais importante. Para! No meio-campo, o Lucas Moura agora pegaria a vaga do Oscar. Você percebe que não tendo o Oscar, o Ferreirinha jogando com o Luciano, não tendo o Caleri. Vamos pensar que o Caleri é um titular absoluto e que o Oscar é um titular absoluto. Não tendo esses dois caras, o Crespo não tem que desmontar o sistema de 3 zagueiros. Ele vai manter 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes. Pronto, são 5, 7 caras. Sobram 3 vagas. Lucas Moura, Ferreirinha e Luciano. E aí? Ferreirinha é muito técnico, muito habilidoso, muito rápido, artilheiro. Lucas Moura, muito técnico, muito habilidoso, muito rápido, artilheiro, consagrado, ganhador de título, maravilhoso, cheiroso, abençoado e tudo de melhor. E o Luciano, artilheiraço, decisivo de tudo, chamou a responsa, vai ter Lucas Moura e Ferreirinha correndo por ele ali, e ele podendo atacar espaço vazio, dar condição para essas duas máquinas, Ferreirinha e Lucas Moura, chegarem à frente. Tá brincadeira, pode mandar Flamengo, pode mandar Palmeiras, não vai ganhar do São Paulo. Não tem como. Esse time do São Paulo virou uma potência. Esse Ferrarese, que era o nosso pior zagueiro em relação ao Alan Franco e Arboleda, o Ferrarese tá jogando o graúdo da bola. Ele não tá jogando o fino, tá jogando o graúdo, o brabo, o cara parece um touro jogando ali. Tá jogando muita bola, e o Alan Franco e o Arboleda melhores que ele ainda. O Wendel despertou daquele transe que ele tava, sabe, acordou de milênios dormindo e voltou a ser o cara. Então o Wendel agora deve ser titular com o Atlético Paranaense. Falta a lateral direita, mas e aí? Qual que é a parada? Jubão, qual que é a parada, você me pergunta? Então vamos lá. Fabrício Bustos, lateral direito, que jogou no Inter de Porto Alegre e hoje ele é do River Plate. Fabrício Bustos é um jogador que ele deve ter agora uma proposta do São Paulo Futebol Clube. De tudo. Deixa eu te atualizar dos laterais que rolaram aí. Essa aguinha aqui tem alguns que não gostam, mas pra mim é importante. Olha só, o Fabrício Bustos é um jogador que tem João Lucas no Grêmio, tem também o sei quem lá foi oferecido e tal. Muitos caras do São Paulo foi se distanciando. E agora o Bustos, o que eu tô sabendo é que de bastidores, o São Paulo guardando a informação às 7 chaves, ficar trancado mesmo no cofre, no fundo do poço, do oceano, o São Paulo não conta, mas o Fabrício Bustos interessa pro São Paulo, pelo que a informação que eu obtive. Ele interessa, o São Paulo não quer comprar, mas pegar emprestado sim. Isso o São Paulo quer. O São Paulo tem algumas opções para lateral direita, que ele tá refutando, não querendo alguns dando uma olhadinha, mas o que o São Paulo tem a mais para falar de Fabrício Bustos? Ele tem Giuliano Galopo, não é Júlia, Giuliano Galopo. Que é a importância, qual que é a importância de Galopo para essa negociação com o Fabrício Bustos? O São Paulo passa a começar a dever uma grana lá no River Plate, porque o Tapia vai se ambientar aqui, acho que é $1 milhão de euros, sei lá, 2 milhões, vai ter que pagar a graninha lá.
Vai ter que gastar uma graninha quando o Tapia, se o São Paulo for querer comprar. E o Enzo Dias, o São Paulo já disse que quer ficar com o cara. Pode dar tudo errado, mas assim, o São Paulo não conta hoje com o Patrick Lanza. Então contar com o Wendel tá top, o Wendel dando a volta por cima está maravilhoso. Mas tirando o Wendel, quem que sobra? Sobrando o Enzo Dias, que é um lateral que se encontrou no São Paulo, muito melhor do que ser banco do River Plate, ele se encontrou no São Paulo. Ele é um jogador que ele está ambientado aqui já. E ainda conta com, porra, você fala assim, um argentino aqui no Brasil. Ele tá jogando com o Arboleda, com o Caleri, perdão, que é argentino. Tem o Crespo, que também é argentino. Tem o Alan Franco, que é argentino. Ele chegou no time lá, que é um time que abriu as portas e tá vindo muito mais gringo do que cara do Brasil. Então, pensando por esse lado, o Enzo Dias pode se sentir em casa. E ele deu conta do recado. Não com uma técnica que você fala, caraca, é o Serginho, é o Leonardo. Não, não é. Né? Mas é um jogador interessante, é um jogador que tá fisicamente completo, é um jogador que num sistema defensivo ele vai muito bem, é um jogador que no time do São Paulo pode fazer história. Não sendo craque, mas sendo um jogador interessante e um jogador honrado. Um jogador que veste a camisa e fala, eu vou aqui pra ganhar e mais que eu você não vai correr. Lembra do Petros, o pai de família? Meu amigo, você pode não sei o que lá, mas mais que eu você não vai correr. Vai ter que mais que eu você não vai correr. Era o Petros, o cara virou ídolo do São Paulo por causa de depoimentos assim. Era um momento de tiriças do São Paulo, Zé Preguiças do São Paulo, e o Petros, ele falou, demais que eu não vai correr, e deu super certo aquilo. Aí chega o Hernanes, com essa ideia também, demais que eu você não vai correr, tirar a bola de mim você não vai, era o Hernanes. E aí o São Paulo teve o Arboleda que chegou junto, foram muitos caras que foram dando certo no time do São Paulo, né? Tanto que hoje o Arboleda é ídolo, o Hernanes é ídolo, o Petros tá longe, mas é um baita queridão da torcida do São Paulo, deu muito certo essa pegada de aqui eu vou correr mais que você. Aqui é responsa. E eu acho que o Enzo Dias, ele simboliza isso. Aqui é responsa. Aqui eu vou correr pra caramba, aqui eu vou jogar bola. Aqui é o São Paulo, sabe? E eu gostei demais disso aí. Então o Enzo Dias tá de parabéns, né? Tá jogando ali com o Marcos Antônio Bobadilha, que estão voando. Tá jogando com o Ferreirinha, Luciano, estão voando. O Arboleda, Alan Franco, tá dando super certo. E o Fabrício Bustos, com essa grana que o São Paulo tem que gastar lá, o São Paulo não quer desembolsar, mas, apesar do Tapia e do Enzo Dias, o São Paulo tem o Galopo lá fora. Então o Galopo poderia ser esse pagamento aí. Porque pensa comigo, o Enzo Dias na casa dos 15 milhões de reais, Tapia na casa dos 10, e aí você já tem 25, o Galopo vale 23. Então para trazer um Fabrício Bustos, o São Paulo tem que dar um jeito de valorizar o Galopo, que está valorizado, e vender o cara pro River Plate. O River vai ter que chegar e desembolsar a grana. Aí que vem a negociação. O River também não tá com o dinheiro que fala, não, eu quero gastar, me dá aí o Galopo, quero mais fulano. Lógico que o River, se puder economizar, vai economizar. Então qual que é a jogada? Empresta o Fabrício Bustos pro São Paulo, que é um cara que já foi emprestado pelo mesmo River Plate para o Inter de Porto Alegre, do aqui do Sul. Então é um cara que o River não faz questão do cara pra jogar lá. Era um cara que o São Paulo poderia pegar, barateá-lo e falar, River, ó, vamos fazer um rolo no Galopo aí e tal, você não me paga agora, me paga tal tempo, vamos parcelar e o São Paulo consegue, com isso, usar de criatividade, usar de malabarismo de lábia para poder trazer três caras do River perdendo o Galopo. Então você perde o Galopo, traz o Enzo Dias, o Tapia mais o Fabrício Bustos, seria assim, para mim, perfeito. Uma pena, o Galopo deu errado, mas pra mim seria perfeito. São dois laterais que podem ser titulares do São Paulo, muito mais o Bustos, titular absoluto, e ainda o Enzo, que pode ser titular um dia, e ainda tendo o Tapia, que é um jogador muito promissor, que o São Paulo demonstrou interesse, e o cara em 2 jogos ele teve destaque. Gostando ou não do Tapia, ele teve destaque. Foi muito ruim contra o Corinthians aquele lance, mas o lance contra o Fluminense igualzinho, ele já guardou. Então também não pode cobrar do cara, faz o gol contra o Corinthians aí, ó, você já tá no campo faz 2 minutos. Não dá. Tinha só 2 minutos em campo, nunca tinha jogado no Brasil. Aí você vai falar, faz o gol contra o Corinthians, não é normal. Né? E ele fez um golaço contra o Fluminense. Então o São Paulo pode ter a chance de puxar 3 do River, perdendo somente o Galopo, ou mandando mais alguém de moeda de troca, também não ficaria ruim não, hein? Não ficaria ruim não. Deixa eu falar agora com vocês. O Bustos é isso. O São Paulo teria voltado à negociação e teria agora essa
essa moeda a mais na carteira aí, que é o chama Juliano Galopo. Ó, esse rapazinho aqui, o Elan Ricardo, eu já falei sobre ele ontem, foi um jornalista turco, ele tem 21 anos, tá? Só que o que me pega no Elan Ricardo? Deixa eu te explicar. Esse cara, ele é um jogador que ele não é meia. Fala-se muito o meia Elan Ricardo, o meio-campista Elan Ricardo. Meio-campista ele é, mas ele não é meia de criação. Hoje, ele é primeiro volante ou segundo volante. Ele pode fazer as duas funções ali, tipo meio que um Bobadilha, um Alisson, aí pô, faz as duas funções. Agora, quando eu penso no Elan Ricardo, que o São Paulo abriu negociações, e essa informação veio lá da Turquia, do jornalista turco. Foi confirmado aqui no Brasil por algumas fontes, e o que eu tenho hoje é que o São Paulo realmente abriu negociações para trazer Elan Ricardo. É um jogador de 21 anos, colombiano, pode ser promissor? Até pode, mas é um jogador que o São Paulo precisa. Olha no meu olho aqui, por gentileza, por obséquio, seja obsequioso agora e olhe nos meus olhos. Nós precisamos de volante. É a montadora de carro, né? Que fala, essa fábrica de carro lá precisa de muitos volantes, né? Fabricou um carro, traz um volante. Não precisa de volante mais. Luiz Gustavo voltando, Luan já voltou. Pablo Maia e Alisson, ambos hoje no banco de reservas. O Alisson jogando na meia, mas de volante reserva. Luiz Gustavo, Luan, Alisson e Maia, 4 caras. Negruti, 5 caras. Tá lá com o Crespo. Eu vi no vídeo de hoje de São Paulo, Negruti está lá com o Crespo jogando já. E os titulares são Bobadilha e também o Marcos Antônio. Então são 7 volantes. Com a exceção do Negruti, que nós não sabemos se vai jogar bem no profissional, são 6 volantes, assim, todos querendo jogar. Todos com característica de titular. Todos com bagagem, tirando o Bobadilha e o Marcos Antônio, os outros todos, Luan, Luiz Gustavo, Pablo Maia e Alisson, todos com bagagem para titulares do São Paulo. Bagagem. Tranquilo. Mas o Bobadilha e o Marcos Antônio com questão agora de merecimento. Eles estão titulares e merecem ser titulares. Então por que o São Paulo, sem contratar um lateral, não trouxe o Bustos ainda, sem trazer um meia, tá jogando com o Rodriguinho e Alisson, e olhe lá, tá procurando volante? Por quê? Isso pra mim é um caso muito curioso. Só um detalhe extra para o vídeo de hoje, o Mike pode já ser relacionado e jogar contra o Atlético Paranaense quinta-feira, tá? Hoje é terça, o Mike, a informação que eu tenho é que tá 100% recuperado e treinando já com o técnico Hernan Crespo e pode jogar. O Crespo espera pelo Mike para colocar o cara para jogar. Aí fica top, não fica não? Eu sei que fica. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!